Olá pessoal, estamos de volta com o Link RS. Hoje aqui na cidade de Oeiras. A Marta depois vai falar um pouco mais sobre Oeiras. Mas é exatamente para podermos neste ano de 2020 falarmos sobre coisas da nova tecnologia, da cultura, da mobilidade urbana e tudo que tem algum interesse, não somente com Portugal, mas também com o nosso amado Rio Grande do Sul. Fale um pouco sobre Oeiras, Marta. Olá, bem-vindos novamente e o Fortunati também, bem-vindo de volta, não é? Obrigado. Depois de uma temporada em Porto Alegre. Eu vivo em Oeiras e eu acho que esse programa também é um pouquinho para falar da experiência que eu tenho de Oeiras, que é uma cidade que me surpreendeu, é ao lado de Lisboa. É uma cidade que não é muito grande, são 172 mil habitantes, mais ou menos, mas é uma cidade que se propõe a ser uma cidade inteligente. E aqui nós estamos no Parque dos Poetas, que é um lugar bem característico dessa inteligência da cidade que se propõe de ter espaços amplos e agradáveis para todas as pessoas poderem aproveitar esses ambientes, né? De utilizar os recursos que se tem, de utilizar a ciência e a tecnologia. É uma cidade que tem muitos parques tecnológicos, empresariais e científicos e com uma excelente qualidade de vida. É importante destacar que estamos fazendo essa comparação de algo que já existe. Aqui em Oeiras nós temos 5 parques tecnológicos, vamos percorrer uma parte deles na tarde de hoje, e fazendo uma relação com o projeto 4D, que é o quarto distrito, que começou no meu governo, quando contratamos para ser consultor do projeto José Piquet, do Arroba 22, lá de Barcelona, e que o atual prefeito deu sequência, juntamente com as 3 universidades, mais de 70 entidades, que formaram o chamado Pacto Porto Alegre. O Pacto Porto Alegre ainda é uma ideia em formação, mas queremos exatamente auxiliar nesta reflexão com o que estamos encontrando aqui em Oeiras. E é importante, para quem não é de Porto Alegre especialmente, mas para quem nos assiste, o quarto distrito, uma região que foi extremamente importante para a cidade até a década de 1970. Por quê? Porque lá estavam basicamente instaladas as grandes empresas, as indústrias da cidade de Porto Alegre, por isso chamado quarto distrito, o distrito industrial. Com o passar do tempo, com a nova legislação ambiental, com a necessidade da ampliação das empresas, elas acabaram saindo de Porto Alegre. Cidades como Cachoeirinha, Alvorada, Gravataí ofereceram os chamados parques industriais. Então, todas as empresas que estavam no quarto distrito acabaram saindo de Porto Alegre, se alojando nos distritos industriais da região metropolitana. E com isso, aquela região, que era uma das mais vibrantes da cidade, acabou caindo, ficou praticamente abandonada ao longo do tempo, e por isso a ideia do quarto quarto distrito tecnológico, que já começa, mesmo que as ações ainda sejam muito incipientes, já começa a ser revitalizada porque as pessoas estão se dando conta de que lá está o futuro da cidade de Porto Alegre. E Oeiras aqui é uma cidade que por muitos anos foi considerada uma cidade dormitório. E depois de um período, de um determinado governo, isso começou a tomar um corpo diferente, onde começou a se trazer empresas para cá e transformar numa cidade que seja protagonista da sua história, e não um espaço só de pessoas que vinham para dormir e trabalhavam nas outras regiões, especialmente em Lisboa. É importante que o nosso amigo entenda, a transformação foi tamanha que hoje Oeiras, que saiu dessa cidade dormitório, se transformou na cidade portuguesa com a maior renda per capita de Portugal. Então, não é qualquer coisa. Então é uma clara demonstração de que a gente pode partir de uma situação muito desfavorável quase, né? Como é o caso do quarto distrito, e transformá-lo realmente uma coisa não somente inovadora, mas com geração de emprego, geração de renda, sempre lembrando que as novas tecnologias acabam fomentando mão de obra muito qualificada com altos salários. Isso fez com que essa renda média aqui de Oeiras tivesse esse crescimento vertiginoso nos últimos 10 anos. Para ter uma ideia, Oeiras tem uma renda per capita de aproximadamente 12.900 euros anuais, enquanto que Lisboa são 11.100 e Cascais, que vem em terceiro lugar, com uma renda quase 11.000 euros anuais. E Oeiras está no meio, entre Lisboa e Cascais, né? E, em termos geográficos, né? E hoje ela tem
as maiores empresas internacionais dentro dos parques tecnológicos. Vamos mostrar para vocês um pouco do que é este parque tecnológico. Vamos falar um pouco sobre isso, o que Parque dos Poetas e como é que isso foi organizado. Continue conosco. O espaço é parecido com a nossa redenção para tomar um bom chimarrão de um sábado à tarde. Mas eu percebi, Marta, que diferente dos espaços verdes de Porto Alegre, onde a gauchada, não somente porto-alegrense, mas a gauchada toma conta, tomando mate, passeando, indo com seus animais de estimação, esse parque, que é um parque belíssimo, tem muito pouca gente. É sempre assim? Bastante vezes que a gente vem para cá, normalmente não tem muita gente não. E é interessante porque é um parque que está no ambiente urbano. A gente olha aqui à volta, são prédios, muitos prédios residenciais, e realmente o parque é pouco frequentado se comparado com outros parques de Lisboa, por exemplo. Para Lisboa é usual que todas as áreas verdes sejam muito ocupadas. É verdade, aqui nós temos prédios de apartamentos em todo o redor. Todo o redor. Então é muito estranho que as pessoas que moram aqui ao lado não usufruam desse espaço tão fantástico como esse parque. Hoje pode-se explicar como é um dia de inverno e está um lindo dia, podem ter ido para o mar porque está próximo também, né? Então tem uma área muito boa de caminhar à beira-mar também, mas é realmente, por estar no centro da cidade, é muito pouco frequentado. Né? Só destacando ao nosso amigo que quando a Marta fala em ir para o mar, não é tomar banho, porque a água do Tejo, que fica logo aqui bem próximo onde nós estamos, é uma água hipergelada. Quando a gente compara com Tramandaí, posso dizer o seguinte, Tramandaí parece a água do Chimarcão, é muito quente perto da água do Tejo, então para vocês terem uma ideia. E aqui é o ponto onde o rio Tejo encontra o oceano. Então é água fria dos dois lados, né? A água do Tejo e a água do oceano são muito geladas nessa região. Mesmo no verão. Mesmo no verão. Esse caminho todo é o tronco de uma árvore. E ele vai em todas as fases. As 3 fases têm um grande tronco e ele se ramifica em galhos, pequenos galhos em folhas. E cada folha é um poeta da língua portuguesa. E cada folha tem uma característica desse poeta também. Aqui nós vamos ver então o Manuel Bandeira. Estamos aqui no memorial do Manuel Bandeira, feito pelo Brenan em 2002, com uma bela canção, Canção das Duas Índias. Entre estas Índias de leste e as Índias ocidentais, meu Deus, que distância enorme, quantos oceanos pacíficos, quantos bancos de corais, quantas frias latitudes. Ilhas que a tormenta arrasa, que os terremotos subvertem, desoladas marambaias, Sirtes sereias medeias, pubis a não poder mais, altos como a estrela d'alva, longínquos como oceanias brancas, sobrenaturais, ó inacessíveis praias. Manuel Bandeira. Falando então dos parques tecnológicos, né, que eu comentei que são 5 parques tecnológicos, um deles é da área agrícola, o Campus Agrotech. Agricultura e floresta, saúde animal, bioeconomia e diversas outras áreas ligadas ao meio, ao campo. Algo parecido com a nossa Embrapa. Depois temos o Parque Tecnológico do município mesmo, que é o Tagus Park, que é o que tem a universidade, o Instituto Superior Técnico. Fala um pouco sobre o Tagus Park. O Tagus Park, ele tem, além de ter empresas dentro e uma universidade, né, que é o Instituto Superior Técnico, nas áreas de engenharia, o Tagus Park tem uma incubadora tecnológica também. Agora está em remodelação e tem um alto investimento também e uma busca por novas empresas. E a ideia é justamente essa, para atrair mais negócios, mais empresas e mais profissionais qualificados também. Uma das diferenças do Tagus Park é que os demais parques tecnológicos, eles são parques empresariais.
E o Tagus Park, ele, por ter as incubadoras, ele tem uma proposta de ser um parque de ciência e tecnologia. Então não é só empresarial, ele também tem um fomento tanto a novos negócios como ao desenvolvimento de novas tecnologias. Quais são as grandes empresas que estão hoje em Oeiras atraídas por esses parques industriais? Bom, nós temos, eu acredito que praticamente as grandes empresas globais estejam dentro desses parques, né? Nós temos as grandes empresas automobilísticas, nós temos grandes empresas da construção civil internacionais, nós temos do ramo farmacêutico, nós temos Novartis, nós temos na área de beleza, de cosmética, temos a L'Oréal. São realmente os grandes players internacionais estão ali, né? Os grandes bancos também, bancos internacionais. E o interessante é que estes parques tecnológicos, eles não são só empresas, eles têm todo um ecossistema de comercial também à volta, né? São muitos restaurantes, praticamente todos os parques têm uma academia, né, que chama ginásios aqui, com piscinas, tem centros de saúde, tem hotéis, né? Então são com infraestrutura... São complexos muito amplos, né? Sim. E Tecnocinos e o Tecnopuc, eles utilizam as estruturas das universidades, como centros de eventos, convenções. Sim. E aqui é o contrário, né? A universidade... Tem uma integração, né? Porque pertencem às universidades. Né? O Tecnocinos e o Tecnopuc pertencem às universidades. Sim. E uma das características do Tecnocinos, por exemplo, ele recebeu o título de primeiro Green Tech Park da América Latina. É um parque sustentável. Portugal ainda não tem um Green Tech Park. Os parques têm muita gente trabalhando. Embora tenha linhas de ônibus regulares do sistema de transporte público, há uma certa deficiência em algumas linhas. Mas não só pela deficiência, o governo municipal tem colocado diversas linhas gratuitas com micro-ônibus para atender determinadas regiões. Grande Fernando Pessoa, para homenageá-lo, uma das suas belas poesias. Eu amo tudo que foi, tudo que já não é, a dor que já não me dói, a antiga e errônea fé, o ontem que a dor deixou, o que deixou alegria, só porque foi e voou, e hoje já é outro dia. Bom, depois de percorrermos o Parque dos Poetas, esse belo parque que o Oeiras nos coloca à disposição, um parque de integração ambiental, cultural, especialmente cultural, nós encerramos o nosso programa aqui nesse verdadeiro banquete dos poetas. Simboliza exatamente o encontro dos poetas, com muita comida, muita bebida, e obviamente isto alimenta a alma e alimenta a poesia com toda certeza. E os nossos lugares já estão marcados aqui, não é? Então, reservados, devidamente reservados. Exato, vamos aproveitar. Nós temos as peras, maçãs, as uvas e o vinho português para nos deleitarmos com essa maravilhosa companhia dos poetas da língua portuguesa. Então encerramos a visita ao Parque dos Poetas falando sobre os parques tecnológicos de Oeiras. Voltando a lembrar o que já dissemos no início, Oeiras se caracteriza exatamente por ser a cidade de Portugal que mais tem parques tecnológicos, sendo um municipal, 4 privados. Uma que fomenta tecnologia, mão de obra, renda, enfim, faz de Oeiras uma cidade diferenciada. Um grande abraço a todos e até o próximo programa. Até o próximo programa. Lembrando que Oeiras é uma das cidades portuguesas com a melhor qualidade de vida, que é justamente devido a esse investimento e atração de negócios para a região. Até o próximo!